Você já parou para pensar por que tantos idosos acabam caindo sozinhos dentro de casa? Muitas vezes, não é apenas um simples tropeço. Essas quedas são resultado de uma combinação de fatores que vão desde pequenas distrações até hábitos silenciosos que se tornam armadilhas diárias. A verdade é que uma queda pode mudar completamente a vida de uma pessoa idosa, trazendo dores, fraturas e até a perda da autonomia. Mas o mais assustador é que grande parte desses acidentes poderia ser evitada. Hoje, vamos conversar sobre os principais motivos que levam tantos idosos a cair dentro de suas próprias casas e, principalmente, o que pode ser feito para prevenir essas situações. Fique comigo até o final, porque esse vídeo pode abrir seus olhos para riscos que talvez você nunca tenha percebido. Tópico 1. O corpo muda com a idade. Com o passar dos anos, o corpo sofre transformações silenciosas, mas profundas. A perda natural de massa muscular, chamada sarcopenia, reduz a força para sustentar movimentos simples, como se levantar de uma cadeira ou manter-se firme em pé por alguns minutos. As articulações ficam mais rígidas, os reflexos diminuem e a coordenação já não responde tão rapidamente. Isso significa que ações que pareciam automáticas na juventude, caminhar até a cozinha, subir um degrau, atravessar um corredor, se tornam muito mais arriscadas. Não é falta de cuidado, mas sim resultado de um corpo que exige adaptações. Quando o idoso não recebe estímulos físicos para manter músculos ativos e ossos fortes, o risco de uma queda dentro de casa aumenta de forma significativa, transformando tarefas do cotidiano em verdadeiros desafios. Tópico 2. Visão e audição comprometidas. A perda de visão e audição não é apenas um incômodo, mas um fator determinante para quedas. Um degrau pode parecer parte do chão, um tapete pode ser confundido com continuidade do piso e até uma sombra pode enganar o cérebro, levando a passos inseguros. Do mesmo modo, quando a audição está reduzida, o idoso não percebe os sons que indicariam risco, como um objeto caindo ou um carro passando na rua. A combinação desses déficits sensoriais gera desorientação espacial e reduz a noção de profundidade. Por isso, muitos tropeçam em obstáculos aparentemente pequenos. É como caminhar em um ambiente desfocado, onde o corpo tenta adivinhar o espaço ao redor, mas sem ter certeza. Essa perda gradual, muitas vezes negligenciada, transforma cada cômodo em um campo de risco. Tópico 3. A casa não acompanha a idade. A maior parte dos lares foi planejada para pessoas jovens e saudáveis sem considerar as demandas de um corpo envelhecido. Tapetes soltos, pisos escorregadios, corredores mal iluminados e móveis mal posicionados se tornam armadilhas para idosos. Escadas sem corrimão, banheiros sem barras de apoio e camas muito baixas são responsáveis por grande parte das quedas domésticas. O problema é que o idoso continua vivendo em um ambiente que já não o protege, mas ameaça sua segurança diariamente. Cada detalhe mal adaptado representa um risco real. Uma simples ida ao banheiro à noite pode terminar em acidente se a luz for fraca ou inexistente. Adaptar o lar com pequenos ajustes pode salvar vidas, mas por falta de informação ou descuido, muitos convivem com uma casa que se transformou em um campo minado. Tópico 4. Uso de muitos remédios. Após os 70 anos, é comum que idosos precisem de vários medicamentos para controlar doenças crônicas. Esse hábito, chamado polifarmácia, traz consigo um efeito perigoso, a soma de efeitos colaterais que fragilizam o corpo. Muitos desses remédios provocam tontura, sonolência, alterações de pressão e até desorientação temporária. O idoso se levanta, mas a pressão despenca. Caminha, mas o equilíbrio falha. E como geralmente não associam esses sintomas ao uso contínuo de remédios, acabam acreditando que estão apenas mais fracos. A combinação de comprimidos que deveriam proteger a saúde, paradoxalmente se torna um dos principais gatilhos para quedas. Médicos e familiares precisam estar atentos, porque até um simples remédio para dormir pode ser responsável por um tombo grave durante a madrugada. Tópico 5. A solidão como inimiga silenciosa. Viver sozinho não é apenas uma questão de companhia, mas também de segurança. Muitos idosos, por receio de incomodar familiares, tentam resolver tudo sozinhos.
pegar um objeto pesado, alcançar algo no alto ou se apressar para atender o telefone. Esse isolamento os faz assumir riscos desnecessários. Além disso, a solidão gera ansiedade e pressa, o que aumenta a chance de movimentos bruscos e desequilibrados. O idoso solitário, ao cair, ainda enfrenta um segundo problema: o tempo para ser socorrido. Em alguns casos, permanecem horas ou até dias no chão, sem conseguir pedir ajuda. Assim, a solidão não causa apenas sofrimento emocional, mas contribui diretamente para acidentes fatais dentro de casa. A falta de apoio constante transforma pequenos erros em quedas devastadoras. Tópico 6. A pressa em pequenos movimentos. Muitos idosos caem não por fraqueza extrema, mas por pressa em tarefas do dia a dia. Atender a porta rapidamente, correr para não perder uma ligação, levantar-se apressado após ouvir um barulho, tudo isso desencadeia movimentos bruscos que o corpo já não suporta da mesma forma. Com o envelhecimento, o cérebro demora alguns segundos a mais para processar mudanças de posição e o sangue leva mais tempo para estabilizar a pressão quando nos levantamos. O resultado é tontura, desequilíbrio e quedas inesperadas. Pequenas atitudes de calma, como levantar devagar ou planejar cada passo, fazem enorme diferença. Mas muitas vezes a pressa vira um hábito perigoso, invisível até que aconteça o acidente. Tópico 7. O descuido com hidratação e alimentação. Um fator pouco comentado, mas crucial, é a desidratação. Idosos costumam sentir menos sede, o que os leva a beber pouca água. Esse hábito altera o funcionamento do corpo, provocando tontura, fraqueza e até desmaios súbitos. A alimentação pobre em nutrientes também enfraquece músculos e ossos, deixando o corpo mais vulnerável a quedas. A falta de cálcio e vitamina D, por exemplo, não só aumenta a fragilidade dos ossos, como torna a recuperação após um acidente muito mais difícil. Muitas quedas em casa não acontecem por tropeços óbvios, mas por um corpo debilitado internamente. Comer de forma equilibrada e manter uma rotina de hidratação é tão importante quanto ter uma casa adaptada. Tópico 8. Falta de atividade física regular. O sedentarismo é um dos grandes inimigos da estabilidade na terceira idade. Quando o corpo não se movimenta, os músculos enfraquecem, as articulações perdem flexibilidade e o equilíbrio natural se deteriora. Caminhadas leves, exercícios de alongamento e atividades adaptadas podem reduzir drasticamente o risco de quedas, mas muitos idosos passam horas sentados em frente à TV ou deitados. A ausência de estímulos ao corpo transforma até mesmo a caminhada até o banheiro em um desafio perigoso. O corpo humano foi feito para o movimento, e quando ele é negligenciado, cada passo vira um risco. Manter-se ativo, mesmo em pequenas doses, é uma forma poderosa de prevenção. Tópico 9. A autoconfiança que engana. Um detalhe curioso é que alguns idosos não caem por fragilidade, mas por excesso de confiança. Muitos acreditam que ainda conseguem realizar tarefas como antigamente, subir em uma cadeira para trocar uma lâmpada, carregar peso ou andar em pisos molhados. Essa sensação de independência é compreensível, mas enganosa. O corpo já não responde como antes e essa autoconfiança pode levar a quedas graves. A dificuldade é que poucos admitem suas limitações por receio de parecer frágeis. Reconhecer que certas tarefas exigem ajuda não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Afinal, uma queda pode comprometer a autonomia de forma definitiva. Tópico 10. A falta de prevenção como rotina. Por fim, a ausência de uma rotina preventiva é o que transforma pequenos riscos em grandes acidentes. Muitos idosos sabem que a visão está fraca, que os tapetes são escorregadios ou que a casa não tem barras de apoio, mas adiam as mudanças. A crença de que comigo não vai acontecer é traiçoeira. A prevenção deve ser diária. Exames regulares, adaptações no lar, exercícios adequados, hidratação, boa alimentação e, acima de tudo, a humildade de aceitar ajuda.
Cair sozinho em casa não é apenas um acidente, é muitas vezes o reflexo de uma vida sem ajustes para a nova fase. Prevenir é escolher continuar vivendo com autonomia e segurança. Chegamos ao fim da nossa conversa, mas o mais importante agora é transformar esse conhecimento em prática. Se você é idoso, comece a observar os pequenos detalhes do seu dia a dia. A pressa ao se levantar, os objetos no chão, os tapetes soltos, a falta de iluminação. Cada ajuste que você fizer pode significar anos de vida com mais segurança e autonomia. Se você é familiar ou cuidador, lembre-se, sua atenção e cuidado podem salvar a vida de quem você ama. Por isso, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos evitar que mais quedas aconteçam. E claro, se inscreva aqui no canal Entre Nós Idosos, ative o sininho e deixe seu like. Aqui você encontra apoio, informação e dicas para viver a melhor idade com dignidade e sabedoria. Afinal, envelhecer com segurança é envelhecer com liberdade.